Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Olá, ouvinte. Eu sou o Felipe Speck, o parceiro do professor Moreno aqui no podcast. Nós seguimos na reta final da Ilíada com a volta de Aquiles ao combate. Neste ponto da história, que fica mais ou menos pelo canto 21 da obra de Homero, Aquiles está em uma crescente de fúria. É um trecho violento, só que ao mesmo tempo muito instigante. O professor Moreno vai nos narrar aqui 3 combates que ilustram bem isso. O primeiro é um combate contra o Licaon, que revela um Aquiles impiedoso. O Licaon é um jovem, filho de Príamo, que é morto pelo guerreiro. E eu lembro aqui que no episódio passado, o Aquiles já havia matado outro filho de Príamo, o pequeno Polidoro. Outro combate é a luta contra um guerreiro chamado Asteropeu. E nessa disputa, o Asteropeu chega a ferir o Aquiles. E isso é muito importante, porque levanta uma discussão bem interessante sobre a invulnerabilidade de Aquiles. Acho que vocês já ouviram essa história, né? E o Moreno vai falar sobre isso. E por fim, tem o famoso confronto com o rio Escamandro. Como todos os rios têm um deus residente, o que Aquiles enfrenta, na verdade, é uma divindade. Veja só a ousadia. E essa cena é especialmente dramática e plástica ao mesmo tempo. Antes de continuar, eu quero pedir mais uma vez o seu apoio para que a gente possa manter o podcast no ar. Ele é muito importante. Nós estamos finalizando a Ilíada, mas ainda tem todo o resto da saga de Troia, tem a Odisseia, as metamorfoses de Ovídio, as tragédias gregas e muito mais pela frente. Com o seu apoio, o link está na descrição do episódio, além de você nos ajudar, você tem acesso também a materiais exclusivos sobre os quais eu vou falar lá no final do episódio. Eu deixo vocês com o professor Moreno. Antes, uma publicidade rápida do Spotify de apenas 30 segundinhos. Um bom episódio. No episódio anterior, nós deixamos Aquiles perseguindo enlouquecido os troianos que fogem pela planície e parando diante do rio, o Escamandro, que os deuses também chamavam de Xantos. Ali é uma barreira natural e ali Aquiles vai fazer uma matança. Metade dos troianos fugiu pela planície, correndo para tentar se abrigar dentro das muralhas de Troia. Mas a outra metade foi encurralada por Aquiles e foi caindo pelos barrancos na água funda, fazendo um grande estardalhaço. Aos gritos, eles nadavam e tentavam escapar de uma margem para outra, enrolando-se com cavalos e fazendo um estardalhaço terrível, porque Aquiles estava ali arpoando-os como se fossem atuns. Para poder matar mais fácil, Aquiles encostou a lança num arbusto, que era muito comprido, puxou a espada e pulou dentro d'água, matando todos que passavam na sua frente. Homero sempre faz imagens visuais muito bonitas, mesmo trágicas. E nesse caso ele diz que assim como os peixinhos tentam fugir entre as pedras de uma enseada do ataque de um golfinho faminto, assim, esses soldados troianos apavorados tentavam se espremer junto ao barranco, embaixo de um junco, para que não fossem vistos por Aquiles, que ia liquidar com eles na mesma hora. Quando Aquiles cansou de matar, é a expressão que Homero usa, ele separou 12 jovens troianos, amarrou as mãos deles nas costas e entregou para os seus soldados levarem lá para os navios. A ideia dele era muito sinistra e muito rara dentro da cultura grega.
eles iam ser sacrificados, e vão ser sacrificados, quando fizerem o funeral de Pátroclo, que vai ser uma grande comemoração depois que Aquiles matar Heitor. Então esses 12 foram apartados, como se aparta a galinha para uma grande festa da paróquia, para serem liquidados quando chegasse a hora. É o único exemplo, depois da Ifigênia, lembram? A filha de Agamenon, é o único exemplo de sacrifício humano da Ilíada. Embora se saiba que antes dos tempos homéricos, isso era comum na Grécia, como em qualquer parte do mundo. Feito isso, Aquiles voltou de novo para o rio, que estava com as águas completamente ensanguentadas dos corpos que boiavam. Para sua surpresa, ele vê, saindo com dificuldade das águas, porque as margens estão um pouco fundas, os barrancos estão um pouco altos, um jovem que ele já conhecia, o Licaon. Uns chamam de Licaon, mas nós vamos chamar de Licaon, como já combinamos aqui. Parêntese, esse Licaon é o penúltimo filho de Príamo, que tem uma verdadeira escadinha com todas as esposas do seu harém. É jovem, está deixando a adolescência e não pode ser confundido com o Licaon terrível, de que Ovídio fala nas Metamorfoses, aquele rei que Zeus condena a transformar-se em lobo e que seria a origem da figura simpática do lobisomem. Então não se trata daquele. Esse é um jovenzinho, é o último que nasceu antes do caçula, Polidoro, que já morreu. Esse jovem tinha um passado com Aquiles. E ele viu Aquiles e está tentando se aproximar de uma maneira amistosa. Ele está sem as armas, está sem a armadura, está sem o capacete, ele jogou tudo fora para poder nadar. E ele tinha sido sequestrado por Aquiles há menos de meses. Fazia pouco tempo, numa incursão noturna, o Aquiles, circundando a cidade de Troia, surpreende o Licaon à noite, cortando no pomar do Príamo. Ele era filho do Príamo. Ele estava lá cortando inocentemente galhos de uma figueira para fazer rodinhas para um carro de brinquedo. Ele era irmão do Polidoro, aquele jovem que foi morto no episódio anterior. Não era tão jovem, mas era ainda um adolescente. Aquiles o tinha aprisionado, não ia matá-lo por nenhuma razão, ele era inofensivo, mas foi vendê-lo como escravo lá na ilha de Lemnos, longe dali. Meses mais tarde, a família resgatou o Licaon. A família foi avisada, assim funcionava o sequestro em todo o Mediterrâneo. Pegava-se alguma pessoa importante ou filho de uma família importante, fazia-se chegar aos ouvidos da família que o jovem ou a jovem estavam em poder dos piratas, era pirataria mesmo. Os romanos tiveram que combater muito forte a pirataria no Mediterrâneo, e a família então providenciava o recurso que era pedido e a pessoa voltava sã e salva, sem dano nenhum. E o Licaon tinha sido resgatado e, secretamente, por caminhos que não passassem pelas linhas gregas, voltou para Troia. Voltou para dentro das muralhas. Fazia muito pouco tempo que ele tinha voltado. E agora ele está dentro do rio, saindo como pode, agarrando-se com as mãos na vegetação do barranco, de frente para Aquiles, que está totalmente ensanguentado dos troianos que ele matou. Ao reconhecer o jovem ali, saindo do rio, nuzinho, em pelo, Aquiles disse, falando com seus botões, que ele não tinha, é claro: mas olha só quem está aí. É um verdadeiro milagre. Esse aí fui vender lá longe, em Lemnos, e me apareceu de novo aqui. Daqui a pouco os troianos que matei vão voltar também do mundo das trevas. Pois esse aí eu vendi por 100 bois, aliás. Foi uma boa venda. E agora reaparece na minha frente. Eu não estou acreditando. Eu vou tirar a dúvida, vou espetar na minha lança e vamos ver se dessa vez ele me escapa. Licaon, sabendo que não podia fugir, veio correndo em direção àqueles. O que ele ia tentar era abraçar os joelhos dele, quer
que nós já vimos aqui, que é a posição de súplica em toda a Ilíada, abraçar os joelhos dele e pedir que poupasse. E o Aquiles instintivamente preparou a sua lança, a sua pesada lança, uma lança imensa, aliás, que se discute, que teria mais de 3 metros, não caberia no pé direito de nenhum apartamento hoje, não teria onde guardar a lança dele. Ele, com aquela lança grande, ele se atrapalha um pouco e o Licaon consegue chegar nos joelhos dele, se abraça, e ele não tem ângulo para ferir. Está tão perto dele que ele não tem ângulo a ferir com aquela lança gigantesca. Ele, agarrado então com uma mão, ele agarra a lança um pouco acima da ponta para tentar controlar e não deixar que ela chegue perto dele. E ele então pede por sua vida. Misericórdia, Aquiles, não me mates. Lembra que nós já nos conhecemos, coitadinho, lembra que nós já nos conhecemos, pois eu partilhei contigo o pão da tua mesa aquela vez que tu me sequestrasse. Não pode reclamar, tu tivesse um bom lucro, tu me vendesse por 100 bois. Aí foram lá, me resgataram, e depois de muito sofrimento eu consegui finalmente chegar aqui, na minha casa em Troia, e dizer que tudo isso só para cair agora nas tuas mãos. Eu sou filho de Príamo. Eu sou irmão do Polidoro que tu mataste há pouco tempo. Mas eu e ele nascemos de outra mãe, não a mãe do Heitor. Então tu pode ter certeza, eu não vim do mesmo ventre que aquele que matou o teu amigo veio. Eu não sou filho de Écuba. Portanto, tu não precisa me odiar, eu nunca matei nenhum grego. Eu estou só fazendo figura aqui, como daquela vez eu estava brincando no pomar. Me poupa, eu sou muito jovem. Aquiles, que está ouvindo isso, muito sério, não sorri e não tem o menor sinal de simpatia pela história do jovem. Tolo, não me fala de resgate e não me vem com discurso. Antes que Pátroclo morresse, eu confesso que tu seria poupado. Eu não tinha má vontade com todos os troianos. Muitos, como tu, aliás, eu mantive vivos, fui vender nas ilhas vizinhas. Mas agora que Pátroclo morreu, não tem por que eu deixar algum viver. Agora acabou. Não vou livrar ninguém. Não vou poupar nenhum que cair nas minhas mãos, especialmente como tu, filho de Príamo. Você também, meu amigo, deve morrer. Bom, essa frase, você, meu amigo, também deve morrer, dita por um filósofo, que todo homem deve morrer, tem um sentido, tem um efeito. Agora, dito por um guerreiro, que vai matar o jovem e, no fundo, está dizendo que ele também vai morrer, é uma aceitação absoluta do destino. Nesse ponto, estamos vendo aqui já a semente das tragédias gregas. O destino é esse e não tem saída. Ele continua. Aquiles continua. Por que estás tão triste? Pátroclo, que era um homem muito melhor que tu, morreu. E olha para mim, eu também vou morrer. Em algum momento, não sei, no raiar do dia, de tarde ou de noite, alguém vai me acertar com a sua lança ou com uma flecha do seu arco. Todos nós vamos morrer. Ao ouvir essa sentença de morte, o coração do Licaon fraquejou e suas pernas bambearam e ele largou a lança. Não conseguiu mais segurar com força e caiu no chão. Aquiles, então, sacando a sua espada, atingiu no pescoço e na clavícula, seccionando as artérias, e ele já caiu de ponta cabeça no chão. E o sangue negro correu e começou a encharcar a poeira da planície. O ódio que Aquiles sente é exagerado, nós já vimos. Ele é acusado aqui, inclusive, de ter ultrapassado os limites naturais de um guerreiro que odeie o inimigo. E ele, vendo o Licaon sem vida no chão, agarra o corpo dele por um pé e joga lá no meio do rio.
Vai fazer uma visita aos peixes, vai, que eles vão sugar o sangue das tuas feridas. Logo, os redemoinhos do escamandro vão te levar até a boca do mar profundo. Ele está odiando até depois de morto. Ele está tripudiando do jovem que ele acaba de matar. Dito isso, satisfeito, voltou-se para os inimigos, novamente gritando toda a sua fúria. E vocês, cambada de troianos, vocês vão se preparando para morrer. Nem mesmo o escamandro, a quem vocês viviam fazendo sacrifícios e matando touros e dando guirlandas de flores, nem mesmo o escamandro vai poder salvar vocês, porque eu sou eu e vou matar todos, todinhos. Claro que ele acaba de fazer pouco do rio, que é um deus, como nós vimos que todo o rio na Grécia tem um deus residente, e esse é um deus muito respeitado. Ao ouvir isso, ele fica possesso com Aquiles e resolve punir o desrespeito, porque é um mortal que está desfazendo de um imortal. Embora os deuses dos rios estejam no segundo escalão, no terceiro escalão, não são os olímpicos, ele é um deus porque ele não morre nunca, que é a grande diferença do ser humano. E ele resolve punir a arrogância de Aquiles nesse momento, principalmente porque ele estava poluindo as suas águas. O escamandro não se importa muito que sejam troianos que estão morrendo, ele se importa que essa fúria enlouquecida, assassina de Aquiles, está deixando as suas águas completamente poluídas, com restos de corpos, com sangue por toda parte, que afetou o equilíbrio da natureza. Temos aí uma reação ecológica que vai pôr um fim à agressão que está sofrendo. E ele prepara-se, então, para dar uma lição exemplar ao Aquiles. Até, pensou ele, porque meus amigos troianos merecem isso. Ele vai ver, esse boca grande. Não é assim, não, que alguém se mete comigo. E o Aquiles, que não sabia de nada, né, seguia matando alegremente, que é uma bela frase, né? Matando alegremente quem caísse no seu alcance, e quando, de repente, surge na sua frente Asteropeu. Um guerreiro curiosíssimo, porque ele é ambidestro. Ele surge com 2 lanças, uma em cada mão, e faz frente a Aquiles. É o primeiro caso que se tem de menção no Homero de um guerreiro ambidestro. Aliás, ele nem fala em canhoto também, só fala, normalmente seria só destro. Ao ver aquilo, Escamandro viu uma boa chance de barrar o Aquiles. Até porque, é bom lembrar, Asteropeu era neto de um rio também, portanto, estava dentro da família. Então ele infundiu no Asteropeu o máxima coragem que ele podia e força para que ele fizesse realmente frente com as suas 2 lanças, que não era pouca coisa. Aquiles estranhou ao ver assim tão valente e mandou o questionário de praxe. Quem és tu que ousas me enfrentar? De onde vens? E teus pais quem são? E teu grupo sanguíneo, que nós vamos precisar daqui a pouco no hospital, e assim por diante, aquelas perguntas que todos eles faziam, que vocês lembram, ao se defrontar num combate singular, frente a frente. Jamais eles lutariam com um desconhecido. Eles tinham que saber de onde era e se merecia lutar com ele. O Asteropeu não se intimidou. Meu caro Aquiles, eu venho do reino da Peônia e cheguei a Troia há 11 dias, chefiando o meu exército como aliado de Príamo. E pronto, é isso, chega. Viemos aqui para lutar ou para conversar? E mal terminou de falar, ergueu ambas as lanças que trazia, o galo seu, e arremessou as 2 juntas, pois era um guerreiro ambidestro. Uma das lanças atingiu em cheio o escudo de Aquiles, mas naturalmente não ia atravessar, né, a obra-prima do Hefesto. A outra foi atingir o antebraço direito de Aquiles de raspão, e a lança, para surpresa de muitos que estavam vendo, abriu um talho sangrento no braço do herói.
Agora era a vez do Aquiles. Mas na afobação, o Aquiles jogou a lança dele para terminar com essa história de uma vez, e a lança também errou o alvo e foi se cravar no barranco, ficando balançando presa no barranco. E o asteropeu, que tinha perdido as suas 2 lanças, foi correndo tentar arrancar a lança de Aquiles, que estava presa no barranco, e não conseguia. Tamanho era o peso dela e tamanha tinha sido a força de Aquiles, que ela tinha cravado mais de 1 metro no barro do barranco. E ele tentando, puxou uma vez, puxou outra, deu um terceiro puxão, enquanto isso Aquiles vinha vindo, já com a espada na mão. Quando ele tentou a 4ª vez, não deu mais tempo, porque o Aquiles deu-lhe um talho na altura do umbigo e as suas entranhas se espalharam pelo chão. Aquiles então botou o pé no peito dele, agonizante, tirou triunfante a armadura como sempre e disse: deita aí, aprende o que é lutar contra um descendente de Zeus. Eu sou filho de Peleu, filho de Eco, assim como Eco era filho de Zeus. Por isso sou mais poderoso, até mais poderoso que esse grande rio que está aqui, que agora molha nossos pés. Esse rio não pode salvar, porque ninguém pode lutar contra um descendente de Zeus. Bom, essa era a gota que faltava para o Escamandro perder a paciência. Ele não vai aguentar isso nas suas barbas, que são bem longas e úmidas. Ele espera quando Aquiles arranca a lança finalmente do barranco e deixa o cadáver do asteropeu ali caído na areia, nas águas rasas, onde já estavam se juntando as enguias e os peixes, diz Homero. As enguias e os peixes já estavam trabalhando, mordiscando os rins e devorando a gordura da barriga. E ia saindo em busca do cocheiro do asteropeu, que estava estacionado mais longe, caminhando pelo leito do rio, que também tinha se espraiado e tinha, portanto, alagado um pouco da planície. Toda essa área estava inundada com poças d'água, com cadáveres boiando, com restos de pessoas, e Aquiles ia caminhando contra a correnteza, que era a direção onde estaria o cocheiro. Ele subia, para poder caminhar na corrente, ele subia aos saltos, vencendo, lutando contra a força das águas. O Escamandro ainda tentou arrastar, mas Aquiles estava firme, e Atena, em segredo, como sempre, ajudando os seus protegidos, dava-lhe mais força nas pernas para poder vencer a correnteza. Quando Escamandro viu que o Aquiles ia vencer a força da corrente, aí sim ele resolveu usar um recurso extremo. Ele convocou todas as fontes, rios e riachos que tinha na região de Troia e disse para juntarem as águas todas na dele para formar uma grande correnteza. Irmãos, vamos nos unir para derrotar esse homem que tenta destruir nossa querida Troia. Envie uma onda poderosa, cheia de troncos, de pedras, e vamos derrotar juntos esse selvagem que pensa que pode tudo. E a cena é uma cena de cinema, com grandes efeitos especiais. A água e as pequenas ondas vêm vindo desses afluentes e desses riachos, vêm se somando, e então o Escamandro ergue uma gigantesca onda raivosa que fervia na espuma com sangue, cheia de troncos de cadáveres, e com todo esse turbilhão investiu contra o Aquiles, que para afogá-lo, no mínimo, se não para esmagá-lo com essa verdadeira montanha de água. Se um surfista distraído passasse por ali, vendo o Aquiles naquela situação, não deixaria de exclamar: pô, brother, que baita vaca essa vai ser. Bom, como vários autores já notaram, estudando a mitologia grega, os deuses gregos sempre estão na posição de espectador. Eles olham o mundo aqui embaixo. Eu já mencionei em outros episódios que eles se divertem. A vida deles é muito monótona. A vida de Deus é muito monótona. Os homens é que têm esse inesperado, os homens é que têm essa vida tumultuada que diverte a eles como se divertissem com uma série ou uma novela. Então eles estão sempre observando, e mais ainda quando há um combate, porque eles estão interessados na vitória de um ou na vitória de outro.
já foi comparado, com muita razão, a duas torcidas de futebol. Eles torcem pelos seus heróis, pelos seus craques. E Hera está atenta e quando ela vê a altura da onda e calcula a força daquela onda, um verdadeiro tsunami, ela diz, não, eu tenho que ajudar, porque o Aquiles vai ser varrido para longe, se não morrer afogado nessa montanha de água. Mas ela tinha um recurso, é óbvio, cada deus do Olimpo é mais ou menos tipo um X-Men, assim, tem uma especialidade. E ela então, já que o problema era a água, ela vai chamar o Hefesto. Vão combater com fogo. O raciocínio dela é muito simples. Se o fogo apaga a água, agora vamos vencer a água com fogo. Hefesto, meu filho, vem cá. Isso é bem frase de sala de visita, né? Você está brincando no quintal, desce da árvore. Está na hora de entrar em campo. Vai lá e toca um fogo bem forte nas árvores da beira do rio. Que eu, ao mesmo tempo, convocar os ventos do mar, vamos atiçar essas chamas aqui, até que tudo, até os mortos troianos que estão boiando, sejam consumidos com armadura, com tudo mais. E não te mexa, meu filho. Mesmo que o escamandro te ameace, mantenha o fogo bem vivo até que eu grite a ordem de apagar. Hefesto, como filho orgulhoso da mãe, já vimos lá no episódio de Hefesto que ele tem um problema de conquistar o amor e a admiração da mãe, então essa é uma ótima oportunidade. Responde ao pedido dela com um incêndio espetacular que começa consumindo a multidão de vítimas que Aquiles tinha espalhado nos arredores de Escamandro. Depois, Hefesto virou esse fogaréu em direção ao próprio rio. As árvores, os arbustos, os juncos, as folhas de lótus, tudo que crescia ao longo das margens começou a arder. E o nível da água foi baixando, evaporando, formando grandes piscinas onde os peixes se debatiam porque não conseguiam mais nadar. Quando a própria água do rio começou a ferver, quando chegou a ferver a água do rio, Homero, aliás, diz, nas suas comparações, que ela fervia e borbulhava como a banha de um porco gordo derrete e ferve num caldeirão em cima de um fogo feroz. É bem expressivo, embora não seja muito delicado. Quando a água chegou a esse ponto, Escamandro achou que era a hora de pedir pinico. Ô Hefesto, eu não sou páreo para um deus como tu. Não briga comigo. Por mim, o Aquiles pode liquidar todos os troianos. O que eu tenho a ver com essa guerra? Eu estava apenas reclamando da poluição da minha água. Em seguida, o Escamandro, que sabia muito bem quem mandava no Olimpo, voltou suas súplicas para Hera. Por que atormentas o meu rio mais do que aos outros? Aos teus olhos eu sou mais culpado que os outros que ajudam Troia? Não tenho nada contra Aquiles. E tem mais, juro que a partir de agora nunca mais tentarei salvar os troianos do seu dia de destruição, mesmo que Troia esteja envolta em chamas. Eu prometo. Hera ficou muito satisfeita de ouvir isso e gritou para o Hefesto: Filho, libera o rio aí. Pode aliviar. Não vamos azucrinar um imortal por causa de um simples homem. E evidentemente Hefesto não discutiu. Ouvir-te é obedecer-te, mamãe, respondeu ele usando uma fórmula que todos os vassalos se dirigiam ao sultão nas 1001 noites, livro que ainda não tinha sido escrito até então. E, sem demora, apagou até a mínima chaminha e a corrente do rio voltou a fluir novamente no seu leito costumeiro. Neste episódio ficam claras duas coisas. Primeiro, a crueldade implícita da ação de Aquiles. Ele é uma máquina de matar e no momento ele não pensa como um grego humano, filosófico, como nós esperaríamos. Ele não é sábio como Nestor, mas ele é jovem como também Diomedes é jovem. Só que ele tem algo que nós chamaríamos o instinto de matar. Primo vai chamá-lo de feroz. Ele é uma besta feroz. A segunda coisa mais importante é que ele não é invulnerável.
O ferimento da lança de Asteropeu é um pequeno detalhe que quebra a vidraça. Ali se percebe que o mito de Aquiles está mal contado pela tradição. Aliás, não existe em Homero nenhuma referência a ele ser invulnerável, tanto que ele sangra. Ares, o deus da guerra, sangra. Afrodite, quando é ferida por Diomedes, sangra. Percebe-se que houve uma confusão entre invulnerabilidade e imortalidade. Se vocês lembram, a mãe de Aquiles, Tétis, quando ele nasce, secretamente à noite, queima aos poucos a parte humana dele para untar com ambrosia e reconstituir já com o tecido divino. O sonho dela é transformar seu filho querido em imortal como ela, que era o seu grande problema ao ter casado com Peleu, que não era imortal. Quando ela é surpreendida pelo marido, há aquela discussão e ela vai embora. Aquiles não ficou nem imortal, porque ela não terminou o serviço, e nem invulnerável. Talvez por isso ela tenha pedido especialmente para Hefesto uma armadura para o seu filho que o tornasse, aí sim, inatingível por qualquer ponta de lança ou de flecha. A armadura era especial. A cobiça pela armadura de Aquiles, que vai envolver inclusive uma luta depois entre Ulisses e Ájax, quando Aquiles morrer, é porque eram armas de categoria divina que nenhum ferreiro humano conseguiria fazer. O que se percebe é que ele é ferido onde a armadura não o cobre. No antebraço, porque na couraça, que é uma espécie de colete, os braços ficam livres até para lutar. E no final, na morte dele, no calcanhar ou, como muitos dizem, no tornozelo. Então, quem estuda a figura do Aquiles vê que há uma longa tradição, desde os gregos até os romanos, evoluindo de motivo para motivo. A ideia de mergulhar o menino no rio Styx é romana. Os gregos não falavam nisso, até porque para os gregos o Styx, um dos rios que vem do mundo dos mortos, ele é de uma temperatura abaixo de zero, ele é quase congelante. Não se podia imaginar que mergulhando o menino ali ele fosse ficar invulnerável. Talvez imortal, porque era um rio que descia do mundo dos mortos. Isso é um assunto que só os deuses sabem. Então essa confusão é que nos dá surpresa, de repente, o Aquiles está sangrando. Aliás, diz um crítico bem velhinho, mas muito esperto, se ele era invulnerável, por que ele usava armadura e escudo? Por que toda aquela discussão do segundo kit de armadura que Tétis vai pedir a Hefesto? Ele é vulnerável, como diz a Emília do Monteiro Lobato, quando lhe dizem que o leão de Nemeia é invulnerável, ela diz, vamos ver se vulnera ou não vulnera esse leão. Então, isso vai ter consequências já no próximo episódio. Ele é mortal, ele é humano, ele sangra como qualquer um de nós. Agora, falando do material exclusivo deste episódio, que está disponível para todos os apoiadores, independente da modalidade, nós temos uma série de imagens que representam momentos deste episódio aqui, que o Moreno acabou de narrar. Temos também um texto do professor Moreno, que descreve bem o desespero dos troianos quando eles foram encurralados por Aquiles lá no rio Escamandro. Tem também um texto, que é o meu predileto dessa seleção, que é um trecho do livro da Ilíada, da filósofa Raquel Bespaloff. Ela já apareceu aqui em outro momento. Ela faz uma comparação entre o livro Guerra e Paz, de Tolstói, e a Ilíada de Homero. Ambos os livros são brilhantes, são clássicos, muito conhecidos, mas a Bespaloff explica por que, na visão dela, Homero aborda a guerra de uma maneira mais refinada e contundente que Tolstói. Por último, nós temos um trecho da autobiografia do George Steiner, que é aquele grande crítico literário. É uma parte em que ele compartilha uma lembrança de infância muito marcante para ele, que é quando, aos 6 anos de idade, o pai dele apresenta a Ilíada para ele, e eles leram o livro juntos, e quando os dois chegam justamente na passagem da morte do Licaon, que é onde nós estamos, o pai toma uma atitude pedagógica
que marca profundamente a relação de Steiner com a literatura clássica. Quero agradecer mais uma vez a você por ter nos ouvido até aqui. Se você tem condições de nos apoiar, vai lá em noitesgregas.com.br/apoiar, veja as opções para ter acesso a esse material. Quem contribui tem acesso não só a esse material, mas a tudo que já foi publicado nesses quase 5 anos de podcast, e também ajuda a gente a manter o projeto, e pelos nossos cálculos, nós temos pelo menos mais uns 5 anos de conteúdo pela frente. Então nos apoie para manter o Noites Gregas vivo. Um abraço e até o próximo episódio.